serenando a nossa mente, o nosso coração, mentalizando Jesus. Jesus, o nosso irmão tão grande que passou entre nós e que deixou para semear, deixou semeado em cada coração uma mensagem de paz, uma mensagem que estaria levando cada um de nós à perfeição espiritual. Dependendo da nossa força de vontade, da nossa dedicação, do nosso trabalho, da nossa atenção, do nosso livre-arbítrio. Mas só temos a agradecer, Jesus, nosso irmão, porque sabemos que Tu estás conosco. A cada instante, somos fortalecidos pela Sua vibração. Somos fortalecidos pelos Seus mensageiros, pelo plano espiritual responsável pela evolução do ser humano. Obrigado, Pai, por permitir que um Espírito tão grande olhe por todos nós. Para este nosso Evangelho, como sempre, só temos a pedir. Que permita, Senhor, que os bons espíritos, que o plano espiritual que nos assiste, que nos acolhe, os nossos mentores, guias espirituais da nossa casa Amor em Gotas, que possam estar conosco, que possam estar do nosso lado, nos fortalecendo, amaciando, amolecendo o nosso coração para os ensinamentos do Divino Mestre, tratando de cada um de nós, dos nossos familiares, e tirando o melhor, as melhores vibrações, para serem direcionadas para aqueles corações que sofrem tanto neste mundo que vivemos. Permita, Pai, que cada um de nós possa doar para estes corações, que seja feita a sua vontade. E assim, pedindo a sua proteção, seu amparo, a sua inspiração, nós pedimos licença para dar por iniciado o nosso Evangelho da noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Pai. Muito bem. Nós temos um trabalho muito interessante para a noite de hoje que nós separamos. É diferente, né? O objetivo é o nosso capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Busque e Achareis. Mas o capítulo 27, Busque e Achareis, na sequência nós temos a coletânea de prece, onde ali nós temos a oração dominical. Então, o objetivo desse nosso evangelho é chamar a atenção para esses dois capítulos, o Busque e Achareis, que é o 27, e um pedacinho do 28, que é a oração dominical. No final, aquela pergunta, né, do capítulo que vamos fazer, e o objetivo é que nos leve a uma meditação, nos leve a uma reflexão muito grande e que nos ajude nos dias de hoje. Então, nós vamos conceituar. Como sempre, nós gostamos de conceituar aquilo que vamos apresentar, né? Então, olha só que interessante. No mundo de hoje, o que nós temos? No plano espiritual e no plano material. Nós temos aí uma infinita... Bom, o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Passando, querendo botar... Estamos lá com a unha do dedão do pé, mas a unha bem pontinha no mundo regenerador. Tem muita água ainda para passar por debaixo dessa ponte, até chegar ao mundo regenerador mesmo. Vai demorar, não é rápido. Não é assim como nós pensamos. Por quê? Quando a gente lê e estuda a Revista Espírita,
Kardec. Em 1863, 61, 59, ele já falava naquela época de espíritos que estavam reencarnando para ajudar a grande transição. Não foi ontem. Então a gente vê que a regeneração que todo mundo fala, a transição, não, vai transicionar, vai mudar, não vai mudar de uma hora para outra. E quem tem que mudar somos nós. Para que aconteça realmente esse transicionamento. Muitos livros que a gente lê, a gente vê o grande trabalho do plano espiritual na urbanização da crosta terrestre. Alguém já tem pensado nisso? Nós já temos obras que falam para nós do plano espiritual urbanizando os umbrais, as zonas de sofrimento. Os espíritos vão saindo, você reencarna, você vai para outro planeta. Você reencarna, você vai para outro planeta. Vai separando. Então, essa urbanização já começou faz muito tempo. Essa separação do joio e do trigo. Então, nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, saindo dele, mas até como Divaldo já colocou algumas palestras dele, que ia piorar e realmente piorou. A gente não sabe se consegue piorar mais a situação do mundo, né? Mas piorou mais do que aquilo que ele até falou lá atrás. E vem cada dia mais aí, até chegar a bonança vai demorar um pouco. Então nós precisamos, como o Reginaldo disse, né, de evangelho, de fé, de palavras, de ensinamento, nos estruturar espiritualmente para que a gente consiga ter umas costas para suportar o baque espiritual, a prova, a expiação. Então, no mundo de hoje, nós temos uma infinidade, somos todos nós espíritos em expiações, dores, sofrimentos, necessidades. Esse é o tipo da coisa que nenhum de nós tem dúvida. Por quê? Passar debaixo de uma ponte. Quanta gente mora lá? Na rua? Numa praça? Como que estão os hospitais? Cheios. Como é que são enfrentadas as perdas, os desempregos, a fome, desespero de pessoas, com chuva, a pessoa que perde tudo. Então, sem falar dessas doenças tão estranhas que nós temos no mundo que nós vivemos, aí, fogo selvagem, sofrimento com câncer e outras deformidades, e assim vai. Então, olha só quantos espíritos que ainda estão expiando um passado. São dores, sofrimentos, angústias, misérias. Nesse todo, espíritos endurecidos, que não querem saber de fazer o bem, o material que vale, o materialismo, cada vez mais, é só para mim, não divido com ninguém. Nós temos aí espíritos criminosos, tem criminosos arrependidos. No plano espiritual, nós temos aí uma infinidade de espíritos suicidas. Olha só que complicado que é isso. Nós temos aí espíritos sofredores aos montes, encarnados, desencarnados. Quando a gente pega os livros de André Luiz, os livros de obsessão do Divaldo Pereira Franco, que é importante que a gente leia, nós temos que ter conhecimento do mundo espiritual, e é ali que nós vamos ter. Nós identificamos lugares que o plano espiritual não consegue descrever, tamanha é a dor e o sofrimento que existem naqueles lugares. É muito, é muito. E temos aí espíritos em condições medianas e tem aqueles que são felizes. Todas estas características que nós colocamos de espíritos, nós poderemos ter mais detalhes no livro O Céu e o Inferno, de Kardec. Kardec, olha só, isso é a nossa realidade de hoje, não é isso? É isso, é a nossa realidade de hoje. Mas Kardec coloca estas qualidades, essas dores, esses sofrimentos lá atrás.
quando na codificação, no livro Céu e Inferno, em 1865, já era a realidade daquela época. Então, olha só, que coisa, como que nós evoluímos tão pouco. Kardec, observando todas essas necessidades de expiações, espíritos materialistas, endurecidos, criminosos, suicidas, sofredores e assim vai, como que ele observou isso? Através da ciência, da observação, das comunicações que ele presenciou, e até um termo interessante que é falado na Revista Espírita, dos médium escrevente. Não era psicógrafo, era médium escrevente, que esse era o nome que era dado naquela época. A Revista Espírita é uma coisa assim, ela é fantástica. São 12 volumes de 400 páginas, mais ou menos isso. E ali a gente vive a doutrina, a gente vive a época, a gente vive a codificação e a gente acaba aprendendo muita coisa. Inclusive pensamentos de Kardec. A gente começa a tirar dali, né? Então, Kardec, ele observando toda essa qualidade de espírito, essa diversidade, essas dores, esses sofrimentos, ele coloca isso no livro O Céu e o Inferno, mas ele, observando na codificação, com isso ele vê que existe uma sociedade muito complexa no plano espiritual. É onde ele faz, lá na revista, no livro dos Espíritos, as ordens e as classes. Ele separa 3 ordens e 10 classes. Está lá na pergunta 100. A escala espírita e começa, a ordens e classes começa na 96. Está lá na 100. Né? Então, ele faz esta classificação porque ele viu que existe essa diversidade de espírito. Mas agora, a gente vê, né, com todo esse contato, com toda essa observação de estudo, o que mais ele tirou dali? Não é só, você sofre, puxa vida, que chato, vou pedir a Deus por você. Você também sofre, vou pedir a Deus para você. Não é só isso. Ele foi com um pensamento, com o intuito de um cientista. Por que que eles estão sofrendo? Por que que eles sofrem? Por que que naqueles depoimentos que tem no livro Céu e Inferno, por que que aqueles espíritos descrevem quando foi suicida, quando foi um criminoso arrependido, quando estava em expiações dolorosas? Por quê? Eis aí a questão. Esse porquê, Kardec nos responde no Livro dos Espíritos. Na pergunta 614, quando ele pergunta o que é lei divina natural, o que é lei moral, lei divina natural. Ali começa a parte 3 do Livro dos Espíritos, que são das leis morais. A resposta, o que se entende, ele fala que a lei de Deus, ele fala assim, o homem só é infeliz porque dela se afasta. Então, quando ele começa, puxa, peraí, esses espíritos sofrem, passam pelo que passam, por quê? O plano espiritual, na primeira pergunta, quando ele fala o que se entende por lei divina natural, ele já responde, o homem só é infeliz porque dela se afasta. Então, as expiações dolorosas, os espíritos que são endurecidos vão causar no plano espiritual um retorno bem assim difícil, criminoso, arrependido, suicida, sofredores, condições, sabe? Então, a explicação de tanta dor no plano espiritual e no material é porque nós, através da má utilização do livre-arbítrio, nós caímos aí nas leis de ação e reação, causas e efeitos, e não tem como ser feito. Semeamos, vamos ter que colher. Não tem como ser diferente. Então, a gente começa
haver, né, uma sequência lógica de um filósofo, de um cientista, que ele coloca no papel as causas, os porquês de tanta dor e de tanto sofrimento. Então, olha lá, tem muito assunto aí, mas nosso objetivo é outro, né? Vamos passar, vamos para frente. Ele colocando lá a revista no livro dos Espíritos, as leis morais, e sendo o desvio delas o sofrimento do ser humano, ali ele detalha nessa parte do livro dos Espíritos, na parte 3, ele coloca 12 capítulos, mas as leis morais são 10. Isso está na pergunta 648. Então, lá. Vamos lá. Ele coloca ali essas leis morais, mas tá bom, essas são as leis, mas como que eu faço para estar em conformidade com estas leis? O que eu preciso fazer para estar em conformidade com essas leis? Nas leis morais, no livro dos Espíritos, lá no capítulo 12, que é o da perfeição moral, na pergunta 919, lá quando ele fala, conhece-te a ti mesmo, Santo Agostinho ele coloca, né, que o conhece-te a ti mesmo é algo que nós temos que fazer, mas o conhece-te a ti mesmo tem que ser com base em alguma coisa, sólida, confiável, porque senão a gente fica na mesmice. Eu tenho razão, eu fiz o que fiz porque olha o que ele me fez, eu disse o que disse porque olha o que me fizeram, eu me porto desta forma porque olha o que acontece. E assim, nós temos que sair dessa mesmice, porque nós estamos quebrando a cara até hoje por causa de ficar nessa mesmice. Então, é de extrema importância que nós estudemos, passemos a conhecer o Consolador prometido, a terceira revelação. Se é a terceira revelação, tá bom, eu vou ficar lendo o quê? Eu tenho que estudar a terceira codificação, a terceira revelação. Eu tenho que conhecer esse Consolador prometido, senão o que esse Consolador me fala? O que tem as leis morais? Por que está nessa sequência essas perguntas? Porque o Evangelho tem sequência, os capítulos têm sequência, sim. O que quer dizer o Evangelho? Como que eu tenho que estudar? Então, sabe, nós temos que, nesse conhece-te a ti mesmo, através da busca do conhecimento, procurar identificar em nós o que estamos fazendo de errado para sair da mesmice. Eu tenho razão, eu sei, eu estou certo, eu sempre fiz assim. E aí vai, sabe? Sempre, sabe? Assim vai embora. O ser humano, infelizmente, fica muito nisso, só que ele esquece de preciso mudar. E quando a gente identifica a mudança, aí é difícil. É difícil. A gente tem que ir lá no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, trabalhar tudo isso para que com base a gente consiga mudar. Porque a mudança não é fácil. Não é fácil. Então, Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi escrito em 1864, na sua primeira edição. Na segunda edição, que é a edição que nós temos hoje, foi em 1866. E é por isso que hoje, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê citações do livro Céu e Inferno, que foi escrito em 65. Se nós ficarmos ali... Não, foi escrito em 64, mas peraí, mas como é que tem coisa de 65 no de 64? É a revisão de 66. Por isso que a gente vai encontrar ali, na revisão, no nosso Evangelho, coisas do céu e inferno, referências. Tem referências lá dentro do céu e inferno, porque é a revisão de 66. Então, quando a gente começa a entrar nesse estudo do Evangelho, aí começa a ficar muito interessante, né? Porque nós vamos passar a entender as leis morais. Nós vamos passar a compreender as leis morais e, de alguma forma, começar a trabalhar
a trabalhar a nossa mudança. O livro, a obra, a grande obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma obra que não merece, olha, não merece somente ser aberta aleatoriamente para uma leitura. Não merece que seja assim, a leitura de um Evangelho segundo o Espiritismo. Só abra, vou abrir agora, abriu e leu, abriu e leu, abriu e leu. Não merece. Porque quem abre, se dá uma folhada, vai ver os espíritos que estão falando para a gente. O trabalho que eles tiveram para juntar tudo aquilo que está ali numa sequência, num conhecimento. E aí vai lá e você só fica abrindo aleatoriamente. A gente pode abrir aleatoriamente? Pode. Mas nós temos que estudar ele. Vamos fazer o Evangelho no Lar em Casa? Você pode abrir ele aleatoriamente. Naquele momento, para uma orientação, e o plano espiritual vai colocar que, puxa, eu abri, eu precisava disso hoje. Vai acontecer. Pode. Mas nós temos que dedicar aquele tempo do estudo desta obra e ver o que Kardec, o plano espiritual, que Erasto, que São Luís, que esses espíritos estão querendo nos trazer nestas linhas. O que eles querem nos mostrar. E sabe o que eles querem nos mostrar? Eles querem nos mostrar ali uma forma muito clara, sem deixar dúvida, para que a gente consiga voltar para o plano espiritual numa condição melhor. Menos materialista, menos grosseiro, menos viscoso, com pensamentos melhores, com hábitos melhores. Vamos fazer um exercício? Um exercício assim, imagina uma pessoa maliciosa, só pensa em malícia e só tem pensamentos, duplos pensamentos, né, nas coisas. Vai para o plano espiritual, ela vai poder morar numa colônia com pensamento desse jeito? Tendo um duplo pensamento de tudo, um pensamento malicioso, uma pessoa maliciosa que fala um monte de bobagem, ela vai perturbar o ambiente. Porque lá é o pensamento, a conversa. Então, qual é a importância que a gente vai lá na obra de André Luiz, O Nosso Lar, quando o mentor dele fala, André, se você não mudar teu pensamento, você não vai poder ficar aqui na colônia, não. André Luiz coloca isso não é para a gente ficar com dó dele, é para mostrar a importância de trabalhar o pensamento aqui, para quando a gente voltar para a pátria espiritual, de não ter que se preocupar em tratar. Poxa, se eu tivesse tratado meu pensamento lá quando encarnado, era um trabalho a menos que eu ia ter que fazer aqui. Estaria em condições melhores. Olha aí, coisa boba, não é? É coisa boba. Mas é uma necessidade que tem que ser feita, não tem como ser diferente. Né? E esses pensamentos, esses espíritos que são endurecidos, que são criminosos, que ficam na matéria, que ficam com pensamentos tão assim, o momento do desencarne já começa ali um desencarne difícil. É muito difícil. Não dá condição do plano espiritual você chegar perto e dar a ajuda que precisa. Não dá condição de um familiar, um ente querido, porque ele está em outra vibração. Uma TV não pega rádio. A TV Bandeirantes não pega no mesmo lugar que a Record. É diferente. É a mesma coisa. Nós estamos sintonizados aonde? Aí esse momento do passamento, do retorno, é complicado. O Kardec, ele fala bastante sobre isso. Quanto à reencarnação e o desencarne, no Livro dos Espíritos, na parte 2, ele fala bastante sobre isso. Lá nós temos essa informação com relação à encarnação e o desencarne. Mas a gente vê assim, né?
quando vai reencarnar. Então, o espírito reencarnante, ele começa a envolver aquele feto, vai formando, envolvendo cada célula, daí nasce. Quando é que acontece a reencarnação? Quando é que a reencarnação é completa? Quando nasce. Não é no 8º mês nem no 9º, não. É quando nasce. Quando nasce, vem aqui e chora lá na maternidade. Quando nasce, que completa a reencarnação. Então, a gente vê que foi todo esse trabalho, né, de envolvimento de células. E no desencarne, como é que é? No livro Céu e Inferno, o capítulo 1 do Céu e Inferno, na parte 2, lá no meio do livro, está lá, do passamento. Então, ali ele coloca assim para a gente lá, né? Que o desencarne é o desligamento de todas as células do corpo físico. Todas. Só é completo o desencarne após todas as células estarem desligadas. E o desligamento, o que pode atrapalhar esse desligamento? O materialismo de cada um. Desencarne difícil, aquele momento que no livro dos Espíritos ele fala, né, da perturbação espiritual, quando retorna à pátria espiritual, é nesse desenlace. É complicado isso. Então, nós temos que facilitar um pouco o plano espiritual para nos ajudar. E esse desenlace vai lá com os nossos hábitos, costumes, vícios, materialismo, apego, orgulho, egoísmo, se não ajudou ninguém, se só pensou na gente, sabe? E aí vai embora. Isso atrapalha e muito o nosso desencarne. Não tem como ser diferente. Não tem. Então nós temos que tratar isto. E o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra fantástica, é um livro que nós temos que ter, não só nele, a codificação, nós temos que, quem falou que leu só uma vez, não leu. Nós já falamos isso algumas vezes. Quem leu a codificação uma vez, não leu. Vai começar a ler depois da 3ª, 4ª vez, aí começa a ficar interessante. É verdade. Tem que ser por aí, com espírito de estudo. Vocês acham que sou meio tantã, mas é por aí mesmo. Não tem nada. Se a codificação é a 3ª revelação, nós temos de conhecer essa revelação para a gente estar numa condição melhor no plano espiritual, na vida espiritual. Né? Então, o Evangelho, olha só, né? O Evangelho, nós temos aí existem algumas visões de você ver o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós queremos aí até colocar aí uma visão que não é uma visão definitiva, é uma visão de estudo, né? Com uma sugestão só para que a gente consiga compreender a grandiosidade desta obra. Quando a gente fala, bom, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. Das causas primárias, que é a primeira, dali sai a Gênese. Da parte 2, que é do mundo espírito ou dos espíritos, sai o Livro dos Médiuns. Da parte 3, das leis morais, sai o Evangelho. E da parte 4, que é Esperanças e Consolações, sai o livro Céu e Inferno. Tá bom. Todos eles, quando a gente pega, a gente vê que tem um vínculo, se ligam, se conectam com aquilo que é falado em cada capítulo. E o Evangelho, como vem das leis morais, olha só que interessante. Quando a gente fala, por exemplo, da lei de adoração, lei de adoração. Como que eu vou adorar Deus? Olha só o capítulo 11 e 12 do Evangelho. Amai o próximo como a si mesmo. Perdoai os vossos inimigos. Então, quando eu estou amando o meu próximo, eu estou adorando a Deus. Uma criação dele. Eu estou respeitando uma criação de Deus. Eu estou amando uma criação que Deus fez. Então, eu estou amando Deus. É uma visão diferente. Eu amo Deus. Eu amo Deus. Através daquele dogma, acendo vela para ele todo dia. Não para com isso. Então, quando a gente vê a lei da adoração,
Aí a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. 12, amai os vossos inimigos. Aí nós temos que tomar uma decisão. Deus ou materialismo? Capítulo 16, não se deve servir a Deus e a Mamon. E o resultado grande que nós temos aí na lei da adoração também é a fé que transporta montanhas. É uma fé em Deus, em suas leis, em sua sabedoria, em sua justiça. Eu estou adorando Deus. Olha só a ligação que tem da lei da adoração com esses capítulos. Aí nós temos a lei do trabalho. A lei do trabalho, ela vem muito de encontro com a nossa evolução e as atividades e tarefas que nós temos que fazer. Nós temos muita coisa para fazer. Aí nós vamos lá no capítulo 7, 8, 9 e 10. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os puros de coração, mansos e pacíficos e misericordiosos. Nós temos que trabalhar essas qualidades dentro da gente. Não tem como ser diferente. E uma grande tarefa, um grande trabalho que a gente pode associar essa lei do trabalho é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nós temos que arregaçar aqui as mangas aqui e trabalhar, ajudar o próximo com aquilo que nós tivermos em mãos, com aquilo que tiver facilidade, não precisa ter dinheiro, uma palavra, emprestar isso aqui do ladinho aqui, ó, para ouvir o que o outro tem para falar alguma coisa, hoje apertar a mão não dá muito, né? Mas, assim, sei lá, nós vamos lá no capítulo Lei do Trabalho, capítulo 21, trabalhadores da última hora. Para os médiuns, dá de graça o que de graça receber, o capítulo 26. Está vendo que interessante? Nós conseguimos associar as leis morais com os capítulos do Evangelho. A lei da reprodução, vamos lá? Alguém está pensando em algum capítulo do Evangelho que pode se associar à lei da reprodução? Capítulo 4. Não verás o reino do céu senão aquele que renascer de novo. Reprodução. Está aí. Reprodução. A lei da reprodução, a lei da conservação e a lei da destruição, que é a morte. Está lá. Essas três leis, a reprodução, conservação e destruição. Olha que interessante que é isso. Nós estamos colocando as leis morais nos capítulos do Evangelho. A lei da sociedade. Nós pensamos muito pequeno, tratando de lei de sociedade. Capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa do Pai. Olha só o tamanho dessa sociedade, dos diversos mundos, das conquistas de sociedades que nós temos que vencer, que temos que trabalhar. Jesus, ele é claro nisso, ele até fala para nós no capítulo 2, lá, meu reino não é deste mundo. Está vendo que interessante? A gente talvez nunca tenha parou assim para pensar, poxa, como é que, se o Evangelho segundo o Espiritismo é o detalhamento para a conformidade das leis morais, como que liga ao quê? A lei do progresso? Vamos lá no capítulo 1, não vim destruir a lei. Fala Moisés, Jesus, doutrina espírita, evolução. E qual o outro que a gente associa fortemente com a lei do progresso? O 17, sede perfeitos. A lei de igualdade e a lei de liberdade. A lei de igualdade, nós vamos lá amai os vossos inimigos, porque se eu tenho que amar o meu inimigo, nós temos inimigos também, nós queremos que eles nos amem. Então tem que ter essa troca. A lei de igualdade, amar ao próximo a si mesmo também. Assim como eu tenho que amar o meu próximo, eu sou o próximo de alguém, eu vou também gostar que os outros me amem. A lei da liberdade, eu tenho a liberdade, o livre-arbítrio, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Aqui eu vou trabalhar essas diferenciações. Honrar pai e mãe, o capítulo 14. E a lei de justiça, amor e caridade. Quem arrisca? Bem-aventurados os aflitos.
que ali ele explica o porquê nós sofremos esse mundo, causas anteriores e causas atuais, as aflições. Olha a justiça aí. Justiça, lei de justiça, amor e caridade. E dentro da justiça de amor e caridade, amor e caridade, amor, nós temos o capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós temos lá na frente o capítulo 25, busque e achareis, o 27, pedi e obtereis. Olha só que interessante que nós temos. Nós conseguimos, se nós quisermos, colocar as leis morais no Evangelho. Dá para fazer isso. Dá para fazer, e a gente vê que a gente consegue dar um fundamento. Então, aí, agora, olha só, né? Lá no capítulo 27, lá, que é o busca aí, pedi e obtereis, que é o começo que nós falamos, que é o motivo até deste nosso evangelho, né? Mediante essas dores, tanta necessidade, tanto sofrimento, a humanidade, o nosso próximo, o tudo que passam, o plano espiritual, com tantas dores, com tanto sofrimento, com tanto trabalho, tanta coisa que nós temos de conhecer, o que nós temos que pedir? Lembra da pergunta que falamos no começo? Aí vai a reflexão. O que nós temos que pedir? Temos que pedir para que Deus, os bons espíritos, auxiliem o nosso próximo, aqueles que se dizem nossos inimigos, que eles nos perdoem. Mandar vibrações para as famílias que estão em dores, desesperadas, aqueles que perderam alguém, que estão nos hospitais, crianças que estão em abrigos, orfanatos, sem pai, sem mãe, sem ganhar um abraço, um sorriso de alguém. O que pedir? Pedir a Deus que nos ajude a nos conhecermos. Pedir a Deus que nos ajude a identificar os nossos problemas. Pedir a Deus que nos dê forças para vencer a nossa falta de evolução, a nossa inferioridade. Então, como nós colocamos no começo, mediante tudo isso que nós colocamos, a pesquisa de Kardec, a evolução, os espíritos, o plano espiritual, as dores, os sofrimentos, a necessidade, as leis morais, o evangelho, o seu entrelaçamento, o que pedir? Pedir a Deus que se faça a luz em nossos corações, em nossa mente, que possamos estender a mão para alguém, que possamos dar um sorriso. Olha só quanta coisa que nós podemos pedir. E quantas pessoas, quantos de nós, às vezes, pede somente para a gente. Só. Esquece o semelhante, esquece que o mundo está ruindo em dores e pede só para si. Quando a gente estuda a codificação e a gente vai lá no capítulo 14 da Gênese, que fala dos fluidos, nós vamos aprender ali que o fluido cósmico universal, através da nossa força mental, nós vamos dar qualidade e forma. Então, nós podemos emitir as nossas preces e vibrações no formato que quisermos e na qualidade que desejarmos, de amor, de paz, de fraternidade, de um alívio para uma dor, para um desespero, e seja lá qual for. Aí nós falamos também no começo da oração dominical, do Pai Nosso. E a gente sempre escuta falar que o Pai Nosso é uma oração completa, que ali a gente consegue colocar
todas as nossos deveres e obrigações para com Deus e para com o próximo, não é isso? É. Olha só que bacana. Vamos ver? É também aqui nós vamos colocar uma visão que nós temos, que cada um pode achar diferente, mas é o começo, às vezes, para uma meditação. Então, olha, ela começa assim, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Sabe o que nós temos nessa frase? A lei de adoração. Estamos adorando Deus. Meu Deus, tua grandeza, tua sabedoria, tua grandiosidade, perfeição, que santificado seja o teu nome. Olha que bonito que é isso. O Pai Nosso, assim, acabou, amém. Assim seja. Não. Meditar em cada frase dessa que Jesus nos disse é profunda, tem muito conhecimento, tem muito sentido. Venha a nós o seu reino. A lei do trabalho. Que ele venha, mas nos deu trabalho. Tem outro item aqui que ele fala do trabalho também, o que nós achamos. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Lei de justiça, amor e caridade. As leis naturais que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Lei do trabalho. Dá-nos o trabalho para o nosso pão físico, pão material, para o nosso pão espiritual, condições de trabalhar, de fazer acontecer, dá-nos saúde. Estão pedindo tudo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui a gente faz uma observação. Tem algumas pessoas, não criticando, cada um faz do seu jeito, mas tem pessoas que dizem assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar. Nós estamos dizendo que Deus deve perdoar as nossas dívidas. Não. Assim como perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui é a lei de igualdade e liberdade. Nós estamos pedindo a igualdade daquilo que eu faço, daquilo que eu perdoo, nos perdoar igual. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Por que tem aí o mal? Por que tem as tentações? O progresso, a lei do progresso. Assim seja. Novamente, nós temos aí a lei da adoração. Aí nós convidamos a todos para ir lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Coletânea de Preces, logo ali no comecinho, tem oração dominical. E cada frase tem explicação. Para que a gente faça um Pai Nosso com conteúdo, para que ele valha muito, para que a gente consiga colocar sentimento, colocar força e fazer acontecer. Então, esse nosso evangelho de hoje é um evangelho onde nós procuramos deixar algumas coisas, né, alguns itens aí para que a gente pense, medite, reflita. E tem uma coisa, né, que quando a gente chega lá na coletânea de preces, né, se a gente pensa que é o fim do livro, não é não. Aí é que começa o grande trabalho de estudar de novo, colocar em prática o que foi lido. Não é mais um conhecimento. É complicado, minha gente. A evolução é complicada porque nós temos que mexer com o nosso íntimo. E mudar o nosso íntimo é difícil. Nós temos que criar uma fé robusta para transportar as montanhas que nós temos em nós. Então, eis aí o convite para que a gente medite. Pense de novo, né? O que eu vou pedir nas minhas orações, nas minhas preces? E vamos ler, vamos estudar, é um convite que a gente faz. Só nós, vai valer, só vai assim, nós vamos ser os maiores beneficiados. Eu já agradeço a atenção de todos, a paciência de nos ouvir, e vamos então às nossas vibrações agora, o nosso encerramento, que já está aí passando da hora. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais esse instante, por mais este momento de aprendizado, este momento de convívio com este plano espiritual que nos acolheu, que tratou de cada um de nós,
que fortaleceu o nosso ideal. Obrigado, Pai. Obrigado, amigos, por projetarem seus pensamentos para todos nós. Nós queremos agradecer também por vocês não terem desistido de nós. Sabemos disso. Queremos aproveitar este momento e criar uma grande corrente e direcionar os melhores sentimentos de nós para o plano espiritual, para que ele possa distribuir para aqueles corações que estiverem necessitando. É muito grande a dor material, espiritual, sabemos disso. Então pedimos que o plano espiritual direcione as nossas vibrações. Pedimos pelos nossos familiares, amigos, entes queridos, para todos os nomes que foram colocados aqui no chat, as vibrações, aqueles que estão nos hospitais, internados, que estão em suas casas, para a nossa casa, Amor em Gotas, seus dirigentes, e para nós, conforme a nossa necessidade e merecimento. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude a vencer o primitivismo que ainda habita em nós. E assim, felizes que estamos, agradecemos a Ti, a Jesus e ao plano espiritual que nos assistiu, para darmos por encerrado o nosso Evangelho da noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, amigos. Obrigado. Foi